Irmãos, olha só, nós estamos no projeto de vida, reescrevendo a nossa história. Isso não é um slogan que eu criei, que um homem criou, não. Esse tema, o Espírito Santo colocou no nosso coração. E o dia que Deus colocou no meu coração, o tema, reescrevendo a sua história. Num lance, num momento, eu fui aqui, na Bíblia. E eu vi na Bíblia todos os homens que reescreveram a sua história. Todos os homens e todas as mulheres que num determinado momento viraram o jogo. Num determinado momento se levantaram para viver um novo tempo, para viver uma nova vida. E eu quero, nessa oportunidade, compartilhar com vocês uma chave que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. E eu espero que você realmente receba essa palavra. João capítulo 15, versículo 13. Eu não sei se passa aqui. Olha lá, tá bom. Vocês podem ler, muito bom. Leia comigo. Olha só, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então eu vou refletir com vocês sobre esse tema aqui, ame, ame, ame. É uma chave que pode mudar a tua vida para sempre. Você vai entender o porquê desse tema quando nós lemos que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Foi Jesus quem falou, e foi Jesus quem deu a sua vida por cada um de nós. Então alguém disse que a cruz, o sacrifício do Calvário, não deveria ser chamado de o sacrifício, mas deveria ser chamado o amor, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu busquei um significado para o amor, para ver se era possível definir, e o dicionário diz o seguinte: o amor é um sentimento que leva a desejar o bem de outrem. O amor se define também como uma afeição profunda por alguém ou algo, intensa inclinação de caráter afetivo, simpatia e amizade, zelo, cuidado, proteção. Isso é o que o dicionário define como amor. Agora, olha o que João escreveu na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. 1 João 4, 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, eu vou chamar vocês de irmãos. Olhe para mim, olhe nos meus olhos. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando esse assunto veio ao meu coração, eu imaginei, eu sou pai, e eu quero o melhor para os meus filhos. Eu fico triste se os meus filhos não vão bem. Se tem algum deles que não está bem, eu fico triste, porque eu sou pai. Mas um momento Jesus trouxe à minha memória uma passagem interessante, e todos, eu acredito, vocês conhecem
a parábola do filho pródigo, para você entender o amor do Pai. Porque a Bíblia diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Às vezes as perguntas, e eu ouvi muito isto, as pessoas dizem: bom, se Deus é amor, por que o mundo está assim? Se Deus é bom, porque existe fome, porque existem crianças morrendo, porque há tragédias, catástrofes, guerras, abandono, porque o Covid, porque tanta coisa. A parábola do filho pródigo nos dá a resposta. O filho quis viver longe do pai. O filho disse: pai, eu não quero ficar com você, deixa eu viver a minha vida. E o pai deu o que lhe pertencia e ele se foi. Antes de ontem, irmãos, eu estava na praia, sozinho. Eu saí do apartamento e disse para a pastora: amor, eu vou ali na praia, tá? E eu estava em pé lá na areia. De repente vem um homem de bicicleta, calça comprida, camisa, passou por mim e de repente voltou e encostou a bicicleta aqui do meu lado, bateu no meu ombro e disse assim para mim: eu acho que eu lhe conheço. Eu olhei para ele, não lembrava dele, como não lembrava da Juliana. Eu disse: olha, talvez o senhor me conhece, eu sou conhecido de muita gente. Ele disse: o senhor não é o pastor Jairo? Eu disse: sou. Como você me reconheceu? Ele disse: faz 34 anos que eu não lhe vejo. Ele disse: mas eu passei por você e eu senti algo diferente, uma paz. E eu voltei, aí ele se emocionou, começou a chorar. Ele diz: eu esperei por esse momento durante 34 anos. Eu te conheci em tal e tal cidade, assim, que você foi ministrar, tal. E ele é de uma igreja assim bem tradicional e bem radical, com costumes. E ele disse para mim: pastor, eu sofri muito quando vim para cá, porque essas mulheres aí de biquíni, essas mulheres peladas, eu sofri. Eu disse: não, eu disse: espera aí, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Não há nenhum erro das mulheres aqui estar de biquíni. Seria um erro elas estarem de vestido aqui na praia, ou de calça comprida, ou de camiseta, de blusa. Não, isso aqui é uma cultura. O mal está nos olhos das pessoas, porque se os teus olhos forem bons, diz a Bíblia, todo o teu corpo será luminoso. Eu disse: no tempo de Jesus, os homens andavam com vestido, uma túnica. Eu disse: quando eu e a pastora estivemos visitando alguns países, e fomos no Egito tem mais homem de vestido, de túnica, do que homem usando calça, camisa e gravata. Eles ainda têm uma cultura antiga. Se eu sair de vestido aqui, aí vai ser um escândalo. Mas para eles lá não tem erro nenhum, está tudo certo. Eu disse: então essas mulheres estar assim de biquíni não tem nada de errado, é cultura. Aí eu disse para eles: sabe onde está o erro? O erro está porque eles rejeitam uma palavra. O erro deles é abandonar Deus. O erro deles é rejeitar a Bíblia, é rejeitar Jesus. Aí está o erro. O filho pródigo rejeitou o pai e ele foi comer a comida dos porcos. Mas você acha que o pai deixou de amar o filho? A Bíblia diz que todos os dias, o pai saía à porta da casa para ver se o filho estava voltando. Todos os dias, até o dia que o filho caiu em si, porque não andar com o pai, não andar com Deus é ficar fora de si.
E ele diz: eu vou ter com o meu pai. Eu vou confessar que eu pequei, e se o meu pai me aceitar, eu quero ser um empregado do meu pai. Ele não conhecia o amor de Deus, ele não conhecia o amor do pai. E quando ele voltou, o pai foi ao seu encontro. Toda vez que uma pessoa volta para Jesus, ou vem para Jesus, Jesus vem ao seu encontro. A Bíblia diz: chegai-vos para mim, e eu me chegarei para vós. Talvez o que mais precisa nas pessoas é uma decisão de se voltar e ir a Jesus de verdade, com o coração humilde e com o coração aberto. O pai foi ao seu encontro, e o filho, ele quis fazer uma confissão. Ele diz: pai, eu pequei contra o céu. E o pai diz: não me fala nada. Não, eu não sou digno de ser chamado. Não, fica quieto, eu nunca deixei de te amar. Olha, traga uma roupa nova para ele, traga uma sandália nova, coloca um anel de ouro nele, e mate um bezerro gordo, e vamos fazer uma grande festa. Sabe o que é arrependimento, irmãos? Arrependimento não é quando a pessoa diz: Deus perdoa porque eu pequei. Arrependimento é quando a pessoa decide mudar e muda. Aí ela já está perdoada. Ela já está perdoada, ela já está limpa. O filho pródigo, quando ele decidiu ir para o pai já perdoou. É na decisão que você toma de mudar de vida, e você dá um passo para a mudança, ali já o perdão aconteceu, ali a libertação aconteceu. Então nós vemos aqui, na parábola do filho pródigo, o amor de Deus expresso. Deus sempre, sempre, sempre irá nos amar. Por isso que diz: quem não ama, não conhece a Deus. E uma outra passagem, bem interessante, do jovem rico. Vocês conhecem a parábola da passagem do jovem rico? Que ele chegou para Jesus e disse: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: você conhece os mandamentos? Não matarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não roubarás. Aí ele diz: tudo isto eu tenho guardado desde a minha infância. Só que Jesus não citou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Diz: tudo isso eu guardo. Diz: não te falta uma coisa, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Na verdade não era para ele vender o que tinha, porque Deus não tira nada de ninguém. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, ele quer o melhor para você. Mas Deus quis dizer o seguinte: coloque o teu coração em mim, me ame, porque se você me amar, você vai ter um tesouro lá no céu. Mas como o coração dele não amava, o Evangelho diz que ele virou as costas para Jesus e seguiu triste pelo seu caminho, porque ele não amava e ele não entendeu. A maior prova, olha 1 João 4:8, olha o que diz. Quem não ama, 1 João 4:20, versículo 20. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É tão importante esse tema, ame, que Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Foi Jesus quem falou. Ame os teus inimigos, ore por aqueles que te perseguem. Pastor, mas eu tenho que amar os meus inimigos ao ponto de andar com eles? Não. Jesus disse assim: perdoe. Não carregue mágoa no teu coração, não carregue ressentimento, raiz de amargura, não carregue esse fardo. Se você não pode conviver com uma pessoa, considere ela como um estranho, mas perdoe.
É tão importante amor, porque hoje o que falta nas igrejas, irmãos, é o amor. Eu estou mostrando para você algo que pode mudar a tua vida, e você pode ver o teu projeto de vida realizado antes do que você imagina. Talvez o que precise é a gente virar a chave, ajustar as coisas, alinhar a nossa vida com o que a palavra de Deus ensina. É tão importante esse tema, amor, que nada, na verdade, é mais importante do que ele. Olha o que diz, que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine. Quer dizer, eu serei só um som e nada mais. Vamos ver o que diz o versículo 2. O amor é maior do que o conhecimento. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Irmãos, Paulo está dizendo que uma pessoa pode ter o conhecimento de Deus, dos mistérios, uma fé sobrenatural, mas se ele não tiver amor, se ele não amar a Deus, se ele não amar o seu próximo, não será nada. Versículo 3, é tão importante esse assunto. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Quando eu li isso aqui, eu pensei, mas por que uma pessoa queimaria o seu corpo em sacrifício? Por que uma pessoa faria isso, se não fosse por amor? E a resposta veio: os muçulmanos radicais, eles colocam bombas no seu corpo, e se explodem shopping, explodem restaurantes para matar os infiéis, mas não são movidos por amor, são movidos por um ideal, porque eles foram treinados e aprenderam a fazer aquilo, porque eles acham que eles têm a verdade, mas não são movidos pelo amor. Por isso que o grande teste é, se alguém diz amar a Deus, mas odiar a seu irmão, a Bíblia diz que mente. Você não ama a quem você não decide amar. Olha que o que eu vou falar para você aqui é muito importante. Amor é uma decisão, você decide amar. Eu lembro que alguém visitou na Índia Madre Teresa de Calcutá, e ela estava no meio dos leprosos, num leprosário, uma miséria terrível, um sofrimento terrível, e a pessoa conversando com ela disse: Madre, nem por $1 milhão eu passaria um dia aqui. Ela disse: nem eu, porque eu não faço isso por $1 milhão, eu faço isso porque eu amo. Eu cuido das pessoas porque eu amo. Eu quero o bem das pessoas porque eu amo. O amor do homem, sem ter o amor de Deus, é assim, ó: eu amo quem me ama, eu amo quem é gentil comigo, me fez bem, eu amo. Agora, quem eu não conheço, não amo. Esse é o amor natural, que qualquer pessoa pode amar. Agora, o amor de Deus é diferente.
O amor de Deus ama a todos. É o amor que se doa, é o amor que serve. Por isso que a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus pegou um dia uma toalha, tirou a túnica e fez como os escravos faziam, uma bacia com água, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, movidos por amor. Você decide amar. Existe um segredo, irmãos, no amor. Existe um segredo muito grande. Você não ama quem você não abençoa. Olha, você vai entender o que eu estou falando para você. Você não ama quem você não abençoa. Se você tem um vizinho que você não gosta do vizinho, você fala do vizinho, você nunca vai amar ele, você não está abençoando. Se você tem um colega de trabalho e você não abençoa ele, não há como você amá-lo. Então, quando nós abençoamos, quando nós oramos, se você fala mal do governo, você não está abençoando, também não será abençoado por ele, porque a nossa vida é duas vias, né? Vai e volta, você planta, você colhe. As sementes que saem da tua vida, do teu coração, das tuas mãos, elas voltam para a tua vida. Você planta, você tem que colher, é uma lei que Deus criou. E o amor é a mesma coisa, a bênção vem. Então as palavras que você profere podem ser abençoadoras, e quando você abençoa, você passa também a amar. Agora, uma outra coisa importante: você não participa da unção de quem você não ama. Aqui está um ponto chave, irmãos, porque eu sempre falo, e quem me conhece sabe, eu sou um homem motivado pela vida. Eu amo a vida. Eu pelo menos eu creio que eu amo a Deus, porque eu dediquei minha vida toda para Deus. Eu amo a igreja, eu amo os irmãos. Uma certa vez eu estava num outro país e eu perdi um líder meu. Na verdade, a perda desse líder foi porque ele não mudou o caráter dele. E ele estava num ponto estratégico na igreja, num ponto principal, era um dos principais líderes, e ele foi tirado daquela posição. Eu estava longe, num outro país, e quando eu soube que ele tinha que ser tirado, eu chorei, porque para mim foi uma perda. Eu amava e amo. Hoje ele está recuperado. Ele não voltou à posição dele que ele exerceu, ele perdeu a posição, mas continua sendo líder de célula, e recuperou o caráter, uma grande bênção. Mas eu percebi que ele não receberia aquilo que Deus nos deu, porque ele não estava afinado conosco. Então, você não participa jamais da unção de quem você não reconhece. Isso aí é importante. Se você amaldiçoa o rio, você não vai desejar beber a água desse rio, porque você amaldiçoou ele. Você vai entender o que eu estou falando, porque eu estou falando para você de uma revelação da palavra sobre o amor. Se você ama a tua esposa, você vai ter o retorno. Se você deixa ela em segundo plano, teu casamento não vai ser o casamento dos sonhos, pode ter certeza. Se você ama teus filhos, eles podem, adolescentes, podem não entender tudo que você entende, mas no final eles vão te dar o retorno e vão te amar, porque você amou. Você jamais vai desfrutar da bênção de alguém que você não ama.
Se você ama a igreja, a bênção que está na igreja vai alcançar você. Se você ama o pastor, a pastora, a unção deles vai passar para você. O que é ligado na terra é ligado no céu. Um galho, ele não tem vida própria, mas o tronco que recebe a seiva da raiz, o tronco é o que distribui a vida e a força para que os galhos frutifiquem. Se você ama o pastor, você ama a pastora, a unção virá na tua vida. Se você ama o louvor, os que tocam, pode ter certeza que a unção virá sobre vocês. Ama esse lugar, ama o louvor, ama a igreja. Detalhes, quem foi lá em Concórdia sabe. Quantos de vocês foram na convenção do ano passado? Quem foi daqui? Algumas pessoas foram, poucas. Vocês puderam ver lá o pessoal voluntário, né? Que no final nós vamos apresentar os que estão nos bastidores, que são voluntários para fazer a convenção funcionar. Tinha 240 e poucos voluntários que fizeram uma convenção acontecer. Eu não pedi, muitos deles eu nem conheço ainda, mas eles dedicaram meses, cada detalhe, pontuando, anotando, trabalhando, fazendo, para que acontecesse a bênção que foi a nossa convenção. Foi algo tremendo e algo inesquecível. Esses dias, final do culto, uns 2 cultos atrás, estávamos saindo para entrar no nosso carro, veio um líder de célula, com a sua rede, com as suas células, jovens, e esse líder faz parte das artes, do teatro, da dança, e ele chegou com uma namorada dele, estão orando, vão se casar, e ele disse: pastora, nós decidimos dar um presente para vocês, é o início do ano, e vocês têm nos abençoado. Nós somos o que somos, porque vocês têm dedicado a vida para nos abençoar. E é uma simples lembrança, mas nós fizemos isso com amor. Então ele tirou um quadro com uma moldurinha e tinha o desenho de uma árvore, e cada galho daquela árvore tinha a digital de cada um impressa ali. E ele disse: aqui está a nossa digital, que simboliza a nossa vida, que tem sido abençoada do Senhor e da Senhora, que são os pastores da nossa igreja. Os nossos pastores, nós amamos vocês. E foi um gesto tão simples. Se você olhasse para o quadro, do ponto de vista financeiro, não tinha valor algum, mas é um valor incomparável, pela grandeza do coração deles e a maneira que eles demonstraram que nos amam. Hoje a pastora lembrou que nós temos na igreja lá, eu acho que todo mundo é próspero. O Guilherme, no tempo do Guilherme, você lembra? Eles pastoreavam a rede de jovens. Um dia o Guilherme chegou para mim e disse: pai, hoje eu vou chamar os jovens para frente e eu vou fazer algo que eu nunca fiz. Eu vou orar pelos jovens desempregados, para que a porta se abra. E deveria ter uns 400 jovens no culto. E ele fez o apelo, e não veio nenhum para frente. Todos estavam trabalhando, todos estavam abençoados. Porque quando você ama, a bênção te alcança, a bênção pega você, você participa desse mover que está naquilo que você... Então, quando você ama a igreja, você também age, você cuida. Você cuida. Você quer o melhor. O Guilherme estava até assim bem feliz e grato a Deus. E ele disse: pai, essa semana uma pessoa, eu não sei também quem é, nem sei se está aqui. Ele disse: uma pessoa chegou para mim e perguntou se eu queria colocar os vidros na bateria. Dizendo: pastor, pode deixar, nós vamos fazer isso.
ele não sabe como fazer. Mas se você sabe, faça, demonstre o teu amor pela casa de Deus, e Deus vai honrar você. Você cuida da igreja, você cuida dos pastores, e Deus cuida de você e cuida do teu negócio, e você vai prosperar, você vai crescer e você vai prosperar. Eu não vi ninguém, jamais, ninguém, que não prosperou, que fracassou, amando a igreja, amando a obra de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 14, olha o que diz, eu vou finalizar já. 1 João 3,14, olha que tremenda essa palavra. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Diga assim comigo, my God. Mais forte, my God. Olha para mim. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, não porque se batizamos nas águas, não porque temos a Bíblia, não. Mas sabe por que nós sabemos que passamos da morte para a vida? Porque nós amamos a Deus, amamos os irmãos, amamos a igreja, amamos os pastores, amamos nossa família, amamos nosso trabalho, amamos a vida. Deixa eu finalizar. Tem um versículo, Cantares, capítulo 8, versículo 6. Tem algumas traduções que é meio difícil você entender, mas olha o que diz Cantares, eu vou finalizar. Esse livro de Cantares de Salomão 8,6 é um livro, uma tipologia, um relacionamento de Cristo com a igreja, o noivo e a noiva. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte. Amém. Só até aí. O amor é tão forte, diz a Bíblia, quanto a morte. E quando eu comecei a pensar desse versículo, eu digo, bom, quando a pessoa morre é o fim do amor, acabou. Por que a Bíblia diz que o amor é tão forte como a morte, se quando a pessoa morre acabou tudo? Aí eu entendi que não, que quando a pessoa morre, aí é que ela vai para o amor de Deus, ela passa o limite da morte, então o amor se torna mais forte do que a morte. E eu digo para você, o amor vence qualquer coisa, o amor vence a morte, porque na verdade o amor é eterno, porque Deus é amor e Deus é eterno. Por isso que diz lá no 1 Coríntios capítulo 3, versículo, se não me engano, 13, capítulo 13 de Coríntios, onde fala, no versículo 13, olha o que diz o versículo 13, 13, assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles, porém, é o amor. E se você seguir na sequência, vai dizer que o amor permanecerá. Passa tudo, o amor permanece. Então o amor é eterno, e o amor vence qualquer coisa. Deixa eu mostrar para você, para finalizar, que o amor vence o desânimo, o amor vence a depressão, o amor vence uma tristeza profunda, o amor vence um sentimento de baixa estima, o amor vence a dor de uma doença, a dor de uma perda, o amor vence a amargura de uma dificuldade econômica. De fato,
com certeza, a força do amor. Ela é irresistível, ela é insuperável. O amor vence tudo. Quando uma pessoa decide amar, ela se levanta. Quando você decidir amar, ver as coisas por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, perspectiva do amor, você vence tudo. Você atrai as coisas para você, as portas se abrem. Se você não ama teu trabalho, você não vai prosperar lá, saia de lá. Se você trabalhar sem amor pelo que você faz, então não trabalhe, procure outro lugar. Eu dizia eu sempre falo para a pastora, eu digo para ela assim: amor, eu sou um homem pleno, eu sou um homem feliz, eu faço tudo que eu amo, eu faço tudo que eu gosto, porque quando você ama o teu trabalho, você vai ser promovido, você vai prosperar, portas vão se abrir, a sabedoria virá, a graça virá, a motivação virá, o amor, ele te impulsiona. Agora a questão é você permanecer amando. Diga: permaneça amando. E se é marido e mulher, diga: permaneça me amando. Fala isso. Diga: permaneça me amando. Porque para finalizar, Jesus falou que nós podemos perder o primeiro amor. Para finalizar, olha o que está escrito em Apocalipse 2:4. Vamos pegar 2:2. Apocalipse 2:2. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se diz ser apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, olha aqui para mim. Jesus não disse que era mal para essa igreja o que eles fizeram, tudo o que eles fizeram. Jesus deu um elogio. Vocês perseveraram, vocês trabalharam, vocês fizeram muito. É como Marta e Maria. Marta arrumou a casa, fez um bom almoço, fez uma boa sobremesa. Marta trabalhou muito. Mas Jesus não foi o mais importante para ela. O mais importante era a casa. Jesus disse: vocês fizeram tudo muito bem, só que o amor de vocês não está em mim em primeiro lugar, e isto eu tenho contra vocês. Então vocês devem se arrepender e voltar a me amar. É como o homem e a mulher. O jovem, quando encontra a menina dos sonhos dele, ele fica bobo, né? Se apaixona, se casa. Aí ele costuma jogar um futebolzinho toda semana. Os amigos digam: oh, vamos jogar, bater uma bolinha. Ele está tão apaixonado, o amor é tão grande que ele diz: não, hoje não vou, estou sentindo uma dor no joelho, não vou. Na verdade ele quer ficar com ela, é o amor. É o amor. Ele não vai jogar bola, porque ele está amando. Ele não vai. Ah, vamos para a praia, vamos pescar. Não posso. Aí ele arranja uma desculpa, mas na verdade ele está amando. Ele quer ficar com ela. Aí passa 5, 6 meses, baixa a poeira, o amor está ali. Mas aí ele vai trabalhar, chega em casa, ela está esperando ele. Ele passa direto: oi amor, tudo bem? Senta, liga a televisão, ela quer falar com eles. Ah, não, agora não, depois nós falamos, meu time vai jogar agora. Deixa, eu quero assistir esse joguinho. Sabe o quê? O amor está ali, mas já não é o primeiro amor. Ele já abandonou o primeiro amor. Quer dizer, ela deixou de ser prioridade para ele. Então, quando você
tem Jesus como prioridade na tua vida, e você continua amando Jesus, porque Jesus nunca desistiu, Ele amou até o fim, Ele sempre teve você como prioridade, e você é prioridade para Ele, Ele quer cuidar de você, até o fim da tua vida Ele vai cuidar. Então quando você tem Jesus como prioridade, e você busca em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas, e tudo vai acontecer de bom na tua vida, e o teu sonho vai se realizar em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Se coloque de pé. Eu quero orar com você, e eu quero orar por você. Eu quero orar com você, e eu quero orar por você. Você nunca será abençoado por aquilo que você não ama, ou por quem você não ama. Eu quero motivar você hoje, que eu vim para cá, eu não vou dizer que foi um acidente de percurso, não, foi uma providência de Deus, mas que não estava na minha agenda. Eu quero motivar você a decidir a amar. Talvez você nunca ouviu uma coisa tão clara e simples, mas com clareza como eu falei para você. Eu quero motivar você a amar a Deus de verdade.